Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Deixa eu começar aqui a aula de sistema respiratório, tá? Só colocar. Bom, sistema respiratório, eu resumi bem, tá? Esse sistema, até porque ele é um pouco grande, mas aqui para nível vestibular, nível Enem, a gente dá para resumir um pouquinho ali do que é o sistema respiratório, tá? Meu nome é Arley, tá? Arley Lima dos Santos, Arley dos Santos. E eu estou graduando em fisioterapia e eu tenho algumas especialidades na área da anatomia, na área da fisiologia humana. Por isso que eu estou ministrando para vocês essa parte da biologia, tá bom? O sistema respiratório ele tem a função, né, de assegurar as trocas gasosas entre o organismo e o ar da atmosfera, né? Então, ele é o responsável ali por fazer o transplante do oxigênio do ar da atmosfera, né? A atmosfera ali, o ar que a gente respira, né, o oxigênio, para a corrente sanguínea. E ele vai fazer também pela essa eliminação de dióxido de carbono da corrente sanguínea para fora, né, para o ar. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter ali a prática de pegar o oxigênio, o O2, da nossa atmosfera, né, e entrar ali na nossa corrente sanguínea, e a gente também vai fazer a excreção do dióxido de carbono, né, o CO2, para fora do nosso corpo. O CO2 ele é um componente ali, um componente tóxico para o nosso corpo, né? Então ele em uma certa quantidade, os nossos tecidos ele vai danificar os nossos tecidos, então ele precisa ser jogado para fora. E o nosso corpo ele só funciona com oxigênio, né? Então sem O2 o nosso corpo não funciona. Então o O2 entrando na corrente sanguínea, ele vai servir para alimentar o nosso corpo com energia, né? Então o O2 ali ele vai servir tanto para transformar ali o nosso corpo, para fazer o nosso corpo funcionar no dia a dia com a nossa energia, né? Como também outras funções aí que o oxigênio serve, certo? Então o sistema respiratório ele vai compor ali pelos pulmões e pelas vias respiratórias, tá? Então a gente tem dois pulmões, né? E a gente tem alguns órgãos e algumas estruturas que fazem parte ali das vias respiratórias, como as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, exatamente nessa ordem, tá? Então, cada estrutura vai ter a sua função ali, né, nesse sistema respiratório, e cada um tem, além da sua função específica, né, o conjunto deles todos vai resultar ali na entrada do oxigênio, na umidificação, na fonação, né, na passagem ali desse oxigênio até o final ali, que é a troca desse O2 pelo CO2 para ser jogado para fora pelo nosso corpo, tá? Seguindo basicamente o mesmo caminho, só que ao contrário. Então aqui o sistema respiratório, a anatomia do nosso sistema respiratório, né, a gente não consegue ver fisiologia sem compreender um pouquinho da anatomia. Então a gente precisa ver meio que em conjunto isso, tá? Então a gente vai ter as fossas nasais nessa partezinha
de cima ali. Tá? Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui minha louça aqui. Ferramenta de editar, peraí. A gente não consegue estudar fisiologia sem anatomia, né? Então aqui em cima a gente vai ter as fossas nasais, tá? Então aqui a gente vai entrar o oxigênio pela parte do nariz, né? Do nariz. E aqui embaixo a gente vai ter a nossa cavidade bucal, tá? Então esse ar ele também pode entrar pela cavidade bucal. A cavidade bucal ele é o responsável ali pela alimentação, né? A gente bota a alimentação ali, a comida ali, depois vai virar ali o bolo alimentar, mas ele também participa da parte respiratória, né? Então, por exemplo, a gente consegue respirar usando apenas a boca, né? Então, ele compreende também essa parte do sistema respiratório. Todos essas duas orifícios aí, tanto a cavidade bucal como as fossas nasais, ele vai dar na faringe, né? Então, a nossa faringe ali, ela trabalha tanto ali na parte. Peraí, só um pouquinho. A nossa faringe ela trabalha tanto ali na parte respiratória, tá? Como na parte digestória. Então, essa faringe, na faringe aqui vai passar alimento e vai passar ar, tá? Quando o alimento ele chegar aqui, quando o alimento ele chegar aqui na parte da faringe, aqui a gente vai ter uma estrutura chamada de glote, né? A epiglote aqui. A epiglote, ela vai evitar que esse ar ele passe das vias das fossas nasais para baixo, né? Para ele não entrar em contato com a laringe. Então, a laringe ali, né, ela vai dar de acordo com esse caminho até a traqueia. Então, o alimento, quando ele for passar ali pela cavidade bucal, ele não pode, de forma nenhuma, entrar na cavidade respiratória, né? Porque você vai ali se engasgar com aquele alimento, já que ali não é para passagem de alimento. Então, esse alimento, ele vai ser barrado pela epiglote, tá? A epiglote, ela vai fazer a função de fechar, né? Vai fazer a função ali de se fechar e não deixar o alimento passar para as vias aéreas, né? As vias respiratórias ali. Depois, esse oxigênio, ele vai descer aqui pela nossa traqueia, tá? E essa traqueia, ela se ramifica em dois brônquios, tá? Então, deixa eu só limpar aqui. Pronto. A gente vai ter aqui a ramificação entre dois brônquios, tá? Então, a traqueia, ela se ramifica para a esquerda e para a direita. Para a esquerda e para a direita, dando a origem se ramificando tanto para o pulmão esquerdo quanto para o pulmão direito ali. E nesse pulmão a gente vai ter algumas outras estruturas, né? Ramificando dos brônquios, a gente vai ter os bronquíolos. A gente pode imaginar uma árvore, né? Ali uma árvore que tem ali os seus galhos, né? O seu tronco, os seus galhos, e no final a gente vai ter ali as folhas, né? E as folhinhas bem pequenas. Então, é a mesma ideia. Por isso que aqui a gente chama isso aqui de árvore brônquico, né? Uma árvore brônquica. Parece realmente uma ramificação de uma árvore ali. Então a gente vai ter o tronco, que seria ali a nossa traqueia, né? A gente vai ter ali as ramificações desses troncos ali, que vai ser os brônquios, e outras ramificações bem pequenininhas, que vai ser os bronquíolos, tá? Essas, como se fossem os galhozinhos da árvore, bem pequenininhos ali, os bronquíolos. E nos bronquíolos a gente vai ter ali chamado alvéolos, né? Então os alvéolos
nos alvéolos ali acontecem as trocas gasosas do nosso sistema respiratório. Tá? Circundando aqui o pulmão, a gente vai ter também a pleura, né? A pleura ali é como se fosse uma proteção, tá, para o pulmão. Então a gente vai ver depois qual é a função da pleura. E o diafragma ele fica delimitando ali a cavidade torácica da cavidade abdominal, tá? Então o diafragma ele fica bem aqui, ó. Ele fica localizado nessa. Deixa eu tirar aqui. Ele fica localizado aqui nessa regiãozinha, né? O diafragma. E quando ele é ativado no nosso sistema respiratório, ele faz a função ali ou de se contrair ou a função de contrair, de contração, né? Ou a função de relaxamento. Ele fazendo essas duas funções, ou ele vai expandir a caixa torácica, ou ele vai relaxar a caixa torácica, né? Mantendo ela ali na sua condição normal. A gente vai ver daqui a pouquinho essa função do diafragma. Tá? Então, o sistema respiratório ali, fossas nasais, né? Faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, né? Os alvéolos também, a pleura ali circundando o nosso pulmão e o diafragma. Tá? A faringe, especificamente aqui falando da faringe, tá? A gente sabe que ela está aqui nessa parte de cima ali a parte mais superior ali, né, da nossa região, compreendendo o sistema respiratório, e ele dá de frente aqui com a cavidade nasal, né? Cavidade nasal, ele dá de frente aqui. A cavidade nasal, ela dá de frente ali na nossa faringe. Né? Então, o final da cavidade nasal é a faringe, tá? E a faringe, ela já começa ali, né, a cavidade bucal. Então, a cavidade bucal, ela também dá no final dela a faringe, tá? Então, se a gente respirar pelo nariz, ou se a gente respirar pela boca, ou se alimentar, comer alguma coisa ali pela boca, a gente vai dar de encontro com a região da faringe, com a faringe aqui. Descendo da faringe, a gente vai encontrar aqui a epiglote, tá? A epiglote, ela vai a epiglote aqui, ela vai delimitar, tá, o que pode passar por ela, o que não pode passar, e o que pode passar aqui pela epiglote para descer pelo esôfago é o alimento, tá? E o que é ar, oxigênio ali, né? Ela vai se abrir ali e vai deixar para passagem para a traqueia, para encontrar ali a laringe. É comum aos sistemas respiratórios e digestivo. A faringe ela é comum tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestivo, permitindo a passagem do bolo alimentar e do ar e comunica-se com a laringe. A nossa laringe, falar especificamente dela, a gente vai ter na laringe aqui o final da nossa laringe, né? A gente vai ter a nossa traqueia. E na laringe a gente vai encontrar também as cordas vocais, né? As cordas vocais ali, ela pode se fechar ou pode abrir, né? As cordas vocais dependendo do momento que a gente esteja fazendo ali, ela pode ou abrir ou ela pode se fechar. A epiglote ela também impede a entrada do bolo alimentar nas vias e nas cordas vocais. Tá? Especificamente aqui falando da nossa traqueia, a nossa traqueia ela tem aqui uma anatomia com alguns discos, né, cartilaginosos cobrindo a sua superfície externa. Tá? Então, esses discos aqui cartilaginosos, elas parecem um pouco ali com aquele chocalho, né, de uma cascavel, coisa parecida, um exemplo ali. Então, ela vai fazendo esses anéis, né, esses anéis ali
circulares. E o final aqui da nossa traqueia vai ser os brônquios, tá? Depois ali os bronquíolos. Na traqueia a gente também tem a presença do muco, tá? E esse muco, ele vai fazer a função de remover poeiras e micróbios, tá? Do ar inspirado. E essa traqueia ela tem uma medição ali de mais ou menos 12 centímetros, tá? Aqui a gente tem os brônquios e os bronquíolos, tá? Então, saindo ali dos nossos brônquios, da nossa traqueia, a gente vai ter a ramificação dos bronquíolos, meio que fosse ali as folhazinhas, tá? As folhazinhas ali da nossa árvore. E aqui a gente vai ter os brônquios, tá? Que vai ser meio que os galhos ali, que vai suportar essas ramificações aí. Então, na parede interna dos brônquios, evidenciando aqui essa imagem aqui, a parede externa, interna dos brônquios, evidenciando numerosos cílios. E esses cílios, né? Esses cílios aí são os bronquíolos. O movimento dos cílios expulsa bactérias e outras partículas. Tá? Os brônquios, eles resultam na bifurcação da traqueia. E os bronquíolos resultam da ramificação dos brônquios em canais mais finos. Ambos possuem revestimento interno semelhante aos da traqueia. Os nossos dois pulmões, tá? Os nossos dois pulmões, eles têm características diferentes. Então, um pulmão, ele é um pouquinho diferente do outro, tá? Então, um pulmão aqui, o pulmão direito, ele vai ser característico aqui com 3 lóbulos, tá? Com 3 lobos. Então, a gente vai ter o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior aqui, tá? E o pulmão esquerdo, ele vai ter ali o seu lobo superior e o lobo inferior. E também o pulmão esquerdo, ele é um pouquinho menor do que o pulmão direito, tá? Isso acontece porque no meio, só colocar aqui, no meio do nosso pulmão, a gente vai ter o nosso coração, né? Basicamente ali, ele do lado, quase do lado esquerdo, né? Ele localizado aqui no mediastino, o nosso coração, ele vai ficar localizado aqui e ele precisa que o pulmão do lado esquerdo ele seja um pouquinho menor, né? Nessa aberturazinha aqui, ele precisa que ele seja um pouquinho menor para acomodar o coração corretamente nesse cantinho ali. E por esse motivo ele é um pouquinho menor por causa do coração localizado exatamente nessa região. Todos esses órgãos eles vão ser protegidos, tá? Pelas nossas costelas, né? Então ali as nossas costelas e a nossa cartilagem costal, ela vai fazer essa função de proteger esses órgãos para caso tenha algum tipo de acidente ali, não tenha nenhuma colisão diretamente com os órgãos, tá? E essas costelas também ela tem umas funções respiratórias, né? Então a cartilagem costal, essa cartilagem costal que fica aqui nas costelas, ela tem uma função importante na hora de inspirar e expirar, né? Então ela dá uma flexibilidade para as costelas para que elas se expandam e para que elas voltem ao normal, certo? Lembrando que a gente tem aqui embaixo, né, um músculo, um órgão muscular que é chamado de diafragma, que ela se contrai ela vai fazer a função de se contrair, né, de contração e de relaxamento, ok? Os pulmões eles são os principais órgãos do sistema respiratório, estão situados na cavidade torácica, certo? Na parte de cima da nossa cavidade. Então, essa parte de cima aqui é a nossa cavidade torácica e a parte de baixo, onde tem as nossas vísceras, é a cavidade abdominal, tá? As cavidades. E tudo isso é separado pelo diafragma. Fica localizado bem ali no meio.
sob a proteção das costelas, né, do externo. O externo é esse osso aqui, tá? Esse osso aqui é o externo. E da coluna vertebral também. A coluna vertebral, ali que participa de uma função muito importante nessa proteção, né, são envolvidos ali por uma membrana que a gente chama de pleura, que eu já citei a pleura ali, que a gente vai citar ela mais de uma forma melhor depois. Os alvéolos pulmonares, tá? Os alvéolos pulmonares, eles é uma ramificação depois ali dos nossos bronquíolos. Então, depois dos nossos bronquíolos, a gente ainda vai ter uma estrutura ainda mais pequenininha, né? Que é chamada de alvéolos pulmonares. Eles formam meio que uns cachos aqui, né? Então, parece ali uns cachinhos de alguma fruta, alguma coisa assim, né? E eles se comportam e se aglomeram dessa forma, tá? Eles têm como características deles, né, que os alvéolos pulmonares que os tornam extremamente eficazes nas trocas gasosas, que é a fina espessura da parede. Então, a parede que reveste ele é muito fininha, uma grande área de superfície e uma densa rede de vasos capilares. Tá? Então, vocês lembram do que eu falei dos capilares, né? Os capilares ali, eles fazem trocas gasosas, né, no nosso tecido. Então, esses capilares, eles vão estar responsáveis ali, circundando ali toda a região dos alvéolos para fazer, né, essas trocas gasosas ali do O2 e o CO2 no nosso pulmão. Os alvéolos pulmonares ali, a gente vai ter, né, o nosso capilar sanguíneo. Vou ligar de novo ali. A gente vai ter aqui o nosso capilar sanguíneo, tá? Como se fosse ali a nossa artériazinha, né? A nossa ramificação de um vaso. E a gente vai ter aqui a passagem de hemácias, né? De células sanguíneas ali. Essas hemácias, elas carregam oxigênio, tá? E elas vão carregar esse oxigênio ali depois que acontecer essa troca no alvéolo, tá? Então, vai entrar aqui o CO2, na verdade, vai entrar o CO2 no alvéolo, tá? Esse CO2 ele vai estar vindo diretamente do nosso sangue venoso, tá? Então é só a gente lembrar ali da nossa circulação sanguínea, né, no nosso sistema cardiovascular, que o nosso sangue venoso ele vai estar trazendo esse CO2, tá? Esse sangue rico em CO2. E esse sangue rico em CO2 ele vai estar desembocando aqui no alvéolo e ele vai jogar esse CO2 para fora do nosso corpo, pelas vias aéreas. Tá? Aí, ao mesmo tempo, nessa respiração, nesse movimento de expiração, a gente vai ter que fazer o movimento de inspiração, né? Trazer oxigênio para dentro do nosso corpo. Esse oxigênio ele vai entrar de novo ali, ele vai passar por nossas vias aéreas, vai entrar de novo nesse alvéolo. E esse O2, né, esse oxigênio, ele vai entrar ali no capilar sanguíneo. E esse capilar sanguíneo ele vai levar esse sangue, né, que agora não é mais sangue venoso, agora ele se transformou ali num sangue arterial, para fazer ali a cobertura de todo o nosso corpo. Tá? Então é só lembrar um pouquinho ali do nosso sistema circular, né, cardiovascular também. A gente vai lembrar de tudo isso que foi falado um pouquinho na aula de sistema cardiovascular. A gente tem os movimentos que a gente faz com a nossa cavidade torácica, tá? Que compreende musculaturas, compreende ali o pulmão, né? E a nossa estruturas ósseas, né? A nossa caixa torácica, que vai compreender ali o externo, tá? Deixa eu botar o... Vai compreender aqui o externo, né? E as costelas. Então, o externo, as costelas e essas musculaturas aqui entre as costelas
elas precisam de um movimento, né, para facilitar essa entrada e a saída desse oxigênio, né, ou do CO2, entrada ou saída do oxigênio ou CO2 para fora, tá? Então, aqui a gente vai ter o diafragma, de novo, o diafragma, muito importante no sistema respiratório, tá? Diafragma aqui embaixo. E esse diafragma, quando a gente fazer um movimento de inspiração, né, quando a gente estiver inspirando, inspirar é um movimento de trazer o oxigênio para dentro da nossa traqueia, né, para dentro do nosso pulmão ali, a gente vai ter uma contração do diafragma. E quando esse diafragma ele se contrair, a gente vai ter as nossas costelas se elevando, tá? Vocês podem botar a mão aí agora e fazer um movimento de inspiração, inspirar fundo, né? E botar a mão aí na sua cavidade torácica, e você vai perceber que você vai ter uma abertura, né, dessa região aqui. Você vai ter uma abertura dessa região aqui, tá? Ele se expandindo. Então, toda essa região se expande junto com as musculaturas que a gente chama nesse momento de musculatura intercostal, intercostal interno, tá? Então, os músculos intercostais internos ali, eles vão fazer a função de contrair, né, e elevar a cavidade torácica, expandir a cavidade torácica, tá? Aumentando ali o seu volume. E o diafragma, ele se contrai, tá? Então, resumindo, o oxigênio entra, né, nos pulmões, o diafragma se contrai e a caixa torácica se eleva, se expande. Expandimento ali da caixa torácica. Na inspiração, então, só um resuminho aqui para vocês de forma mais visual, tá? Para vocês observar aqui. A gente vai ter a contração do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma baixa, as costelas e o externo sobem, a caixa torácica e os pulmões aumentam de volume, a pressão diminui no interior dos pulmões e o ar entra nos pulmões ali. Tudo isso em uma fração de segundo. No momento aqui da expiração, tá? A expiração, no caso, então, é a saída do oxigênio para fora, né? Então a gente vai estar do oxigênio, não, perdão, do CO2 para fora, né? Do dióxido de carbono. Esse oxigênio ele vai sair e para esse oxigênio sair, a gente vai estar nesse momento, em vez de contraindo o diafragma, a gente vai estar relaxando o diafragma. Então o diafragma ele se relaxa, né? Com esse relaxamento, a gente acaba antes, quando a caixa torácica ela estava expandida, né, ela estava meio que aumentando o seu tamanho, o seu volume, nesse momento da expiração, ela volta para o seu tamanho, para a sua posição normal, né? Então a gente vai ter ali a caixa torácica retornando à posição inicial, antes dela estava, né, antes da inspiração, e o diafragma ele vai relaxar e deslocar-se para cima, né? Antes ele deslocava para baixo, no movimento de contração ali, e agora ele desloca-se novamente para cima, relaxando, tá? Então, expiração e inspiração é essa diferença ali. Então, para facilitar aqui para vocês, relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. O diafragma sobe, tá? As costelas e o externo descem, a caixa torácica e os pulmões diminuem de volume, a pressão aumenta no interior dos pulmões e o ar sai dos pulmões. Na, na, na respiração, a gente tem uma coisa ali chamada ciclo respiratório. Eu não sei se a gente viu o ciclo respiratório, eu acho que a gente viu o ciclo cardíaco. Bom, enfim. O ciclo respiratório, ele é ali o resultado do conjunto de uma inspiração seguida de uma expiração, tá? Então,
Se você inspira e logo em seguida você expira, nesse momento você completou ali um ciclo, né, respiratório. O número de ciclos respiratórios por unidade de tempo pode ser alternado através do exercício físico. Então, vamos imaginar ali você fazendo um exercício, né, de corrida, tá, na esteira, e nesse momento que você está fazendo esse exercício de corrida na esteira, você está fazendo diversos ciclos respiratórios. Né? Então, você está ali inspirando e você está expirando, inspirando e expirando, né, até pelo cansaço que você está tendo, pelo tipo de esforço que você está exercendo, você está fazendo diversos movimentos, né, que está resultando em vários ciclos respiratórios aí. Então, quando a gente mede um ciclo respiratório, é uma inspiração seguida de uma expiração. O nome que a gente dá para uma troca de gás, de gases, assim, a gente chama de hematose. Tá? Então, a gente vai ter uma hematose celular e uma hematose pulmonar. A hematose pulmonar, ela é as trocas gasosas entre o sangue e o ar existente nos pulmões, tá? No nível ali dos alvéolos. Então, a gente tem ali o oxigênio, né, entrando ali do nosso pulmão, e a gente vai ter ali os alvéolos que vai fazer essas trocas gasosas. Então, a hematose pulmonar, ela compreende ali essa troca que acontece nos alvéolos e nos capilares, tá? Isso aí é uma hematose pulmonar. Durante a hematose, o O2 passa dos alvéolos para o sangue e o CO2 transportado pelo sangue faz o percurso inverso. Né? Então, a gente vai ter ali a entrada do oxigênio no nosso tecido e vai ter a saída do CO2 para fora, como a gente já tinha visto ali. Certo? E todo esse processo ele acontece por difusão. Tá? Ele acontece ali por difusão, sem gasto de energia. Okay? Esse processo não gasta energia. Agora a gente tem aqui uma hematose celular. Tá? Essa hematose celular aqui, ela acontece durante a circulação sistêmica, em que o sangue arterial passa a venoso. Tá? Então a gente vai ter ali uma passagem de um sangue de um tipo sanguíneo para outro tipo sanguíneo. Tá? Então é um momento onde ali a gente vai ter um sangue arterial se tornando ali sangue venoso. Tá? Aqui a gente tem alguns tipos de doenças, né? Alguns tipos de patologias também, que acometem a região do sistema respiratório, das vias aéreas, né? Alguns bem problemáticos, outros que se resolvem com mais facilidade. Então, a gente está aqui com a asma, né? A asma ela é caracterizada pelo estreitamento dos brônquios, o que provoca dificuldades na entrada e saída de ar dos pulmões. Tá? Então, a gente tem a imagenzinha aqui de dois brônquios, um brônquio de uma pessoa normal e um brônquio de uma pessoa com asma. Tá? Então, você consegue perceber um brônquio de uma pessoa normal, bem dilatado, tá? Bem dilatado, bem aberto ali, e os brônquios de uma pessoa com asma, com a sua região interna ali, tá? Bem fechada. Então, com uma dilatação bem prejudicada, o que faz ali com que a passagem de ar, né, ela fique prejudicada também pela diminuição dessa passagem. Ok? A gente tem aqui também a pneumonia, tá? São doenças aqui mais conhecidas. Então, a pneumonia ela ataca a região alveolar, tá? A região dos alvéolos. Então, desse lado aqui, a gente tem um alvéolo normal, comparando com o alvéolo de uma pessoa com pneumonia. A mesma coisa a gente consegue ver na imagenzinha, né, ali nos pulmões, a região afetada. Então, essa doença ela afeta os alvéolos pulmonares, provocada por vírus, bactérias e fungos, que causam uma infecção e aumento de secreção de muco.
que se acumula nos alvéolos, dificultando ali a hematose pulmonar. Tá? Então, o aumento ali, quando ali a traqueia, tá? Ela secreta muito muco, e a gente tem ali esse acúmulo de muco na região dos alvéolos, a gente vai ter ali uma pneumonia. Tá? A gente tem a tuberculose, né? A tuberculose, já a região da tuberculose, ela também acontece nos alvéolos pulmonares, tá? E a tuberculose, ela é causada por uma bactéria, tá? E essa bactéria, ao invés dela, ao contrário da última doença ali, que a gente vai ter ali um muco, né, acumulado nos alvéolos, a tuberculose, essa bactéria que causa a tuberculose, ela destrói os alvéolos pulmonares, tá? Então a gente vai ter a destruição ali de alvéolos que dificulta depois ali as trocas gasosas, tá? Danificando depois a saída e a entrada a saída de CO2 e a entrada de oxigênio no nosso organismo. Tá? E por último aqui a gente vai ter o cancro do pulmão. Tá? Na imagenzinha a gente consegue ver o cancro. Deixa eu ligar de novo. A gente consegue ver o cancro aqui, né? Parte mais branca. E a gente consegue ver do outro lado um pulmão de uma pessoa boa. Tá? Isso aqui é uma doença ligada ao tabaco, né? Tabagismo. E uma pessoa, então, isso geralmente acontece entre 80% e 90% de pessoas que fumam e utilizam do cigarro ali, tá? Ela acarreta ali na formação de células anormais, então as células elas começam a se multiplicar de forma normal, tá? Então a gente vai ter diversas células ali do pulmão que vão ficar descontroladas, né, e vão acabar se formando de forma que não deveria, tá? E esse cancro também pode acontecer tanto na região da boca, na laringe e no esôfago, né, causados ali pelo tabagismo, pelo tabaco, pelo cigarro. Aqui a gente dá algumas dicasinhas, né, de atitudes de preventivas da saúde do sistema respiratório. Tá? Então, algumas bem básicas, mas que realmente as pessoas elas evitam, ou talvez porque não tenham muita paciência, né? Mas algumas delas que são praticar exercício físico, ao ar livre principalmente, né? Ao ar livre a gente fala porque o ar mais limpo, né? Quanto melhor e mais arborícola foi o local que você estiver praticando exercício, né? Arborícola quer dizer com mais árvores, com mais natureza, melhor vai ser a qualidade do ar que você vai estar inspirando, né? Então, quanto melhor essa qualidade de ar, melhor vai ser para o seu corpo, tá? A prática de não fumar, né? Então, a gente viu alguns tipos de doenças ali que acomete por causa do fumo, por causa do tabaco. Evitar a poluição atmosférica. A gente sabe que não é fácil, né? Evitar a poluição atmosférica, até por pessoas que moram em locais muito populosos, né? Como grandes metrópoles aí, como São Paulo, como Rio de Janeiro. Mas se for para escolher, né? Se a gente pudesse escolher um local para morar, para viver, assim, em questões de saúde, né, para nossa própria saúde, a gente poderia escolher um local que tem mais árvores, né, que tem menos prédios, menos edifícios. Isso acaba interferindo de uma forma positiva para o nosso organismo. E como eu já falei ali, privilegiar as zonas arborizadas, né, arborívoras ali, os locais que possuem maior quantidade ali de árvores, tá? A gente sabe o benefício que as árvores trazem para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a nossa atmosfera, né? E é isso, tá? Bem resumidão mesmo, o sistema respiratório. Ele é muito grande, então eu poderia falar muito mais coisa aqui do sistema respiratório que tem, tá?
Mas a prática resumida assim, do sistema respiratório é isso. E eu vou deixar uns exercícios lá, tá? Eu acabei postando os exercícios da aula passada, postei hoje. E eu vou deixar também os exercícios no final de semana aí para vocês sobre o sistema respiratório, para vocês poderem responder também. Beleza? Até a próxima aula aí. E obrigado.